Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: Os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar, mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho, e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Muito bem, hoje a igreja celebra a memória de São Sebastião Mártir. Sebastião nasceu em Narbona, na atual França, em 256 d.C. Ainda jovem, mudou-se com sua família para Milão, onde cresceu e concluiu seus estudos. Seu pai era militar, e Sebastião optou por seguir a mesma carreira. Chegou a ser capitão do exército romano e conquistou o respeito do imperador do Ocidente, Maximiliano, que não sabia que Sebastião era cristão. Sebastião recusava participar-se dos mastírios e das festividades pagãs romanas. Visitava frequentemente os cristãos presos. Quando o imperador descobriu a presença de cristãos infiltrados no exército, expulsou Sebastião e ordenou que ele negasse em sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Sebastião, firme em sua crença, recusou-se a obedecer. Por isso foi amarrado a um poste e alvejado com flechas, em uma cena que é hoje amplamente retratada na iconografia cristã. Apesar de gravemente ferido, Sebastião sobreviveu e foi encontrado por Irene, que cuidou de suas feridas. Recuperado, ele teve a coragem de apresentar-se novamente ao imperador, pedindo paz para os cristãos. Dessa vez, Sebastião foi açoitado até a morte, e seu corpo foi jogado em uma fossa, para que não fosse encontrado. Contudo, ele apareceu em uma visão a uma mulher chamada Lucina, pedindo que o enterrasse junto aos apóstolos. Aqui no Brasil, a devoção a São Sebastião é muito difundida, especialmente no Rio de Janeiro, onde ele é o padroeiro da cidade. Sua vida é um exemplo de fidelidade e coragem diante das ameaças do mundo. Ele nos ensina a sermos soldados de Cristo em meio ao pecado e à perseguição. Devemos apoiar os nossos irmãos católicos que sofrem por sua fé, rezar e trabalhar pela salvação das almas e resistir aos imperadores modernos cujos objetivos muitas vezes são contrários aos ensinamentos de Cristo. Se necessário, sejamos martirizados, não uma, mas até 2 vezes se for. Mas jamais, nunca abandonemos a nossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar. Devemos também combater o maldito sincretismo religioso que é tão comum na sociedade brasileira. Ele ameaça a salvação de muitas almas e já levou muitas almas para o inferno. Devemos rejeitar qualquer tentativa diabólica de equiparar nossos santos a figuras pagãs. Os nossos santos são faróis que nos conduzem a Cristo e nos inspiram a perseverar na fé. Não devem ser comparados a nenhum tipo de divindade de outra religião. Que São Sebastião interceda por nós e que seu exemplo nos leve para junto de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.